Você já voou à noite sobre o mar? Essa é a história de um voo que durou pouco mais de 1 hora e que terminou no fundo do Oceano Atlântico com JFK Jr. E é também a história de como a noite mais bonita pode se transformar na armadilha mais silenciosa que existe na aviação. Senta que lá vem história. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sexta-feira, 16 de julho de 1999. É uma noite de sexta-feira de verão na costa leste dos Estados Unidos. O tipo de noite em que metade de Nova York pega a estrada, ou pega um avião, para escapar do calor da cidade e passar o fim de semana nas ilhas de Massachusetts, em Martha's Vineyard, Nantucket, Cape Cod, os destinos da elite americana. Em Caldwell, New Jersey, no Essex County Airport, a temperatura às 8 da noite ainda marca 31 graus Celsius. O ar está pesado, úmido, com uma névoa que reduz a visibilidade para 5 milhas. Céu limpo nos reportes oficiais, sem nuvens significativas abaixo de 12 mil pés. Mas a névoa está lá, espessa, grudada no litoral como um cobertor invisível. O sol se pôs por volta das 8h14 da noite, horário local. O crepúsculo civil terminou às 8h47. E o crepúsculo náutico, aquele momento em que a última claridade do horizonte desaparece, terminou às 9h28. A lua oferece apenas 19% de iluminação, bem baixinha no horizonte, a 11,5 graus, praticamente na direção oeste. É o tipo de noite que, vista do chão, parece perfeita, mas vista de dentro de um cockpit, a 5.500 pés sobre o oceano, é uma noite traiçoeira. Porque quando não existe horizonte, quando o céu e o mar se fundem num vazio escuro, o corpo humano perde completamente a noção de onde está e a mente começa a mentir. Eu vou fazer uma pausa aqui, bem rápida, porque esse é o tipo de história que não é simples de contar. Quando a gente traz um conteúdo mais sensível, mais pesado, é preciso muita responsabilidade. E é justamente aqui que eu valorizo quem apoia o canal de forma consistente. E a Insider é uma dessas marcas. Eles não aparecem só nos vídeos leves. Eles apoiam também quando o conteúdo exige mais cuidado, mais profundidade, como esse de hoje. E aí entra uma coisa que faz sentido com tudo isso. A escolha consciente. A Insider trabalha exatamente com isso. Não é sobre comprar por impulso, é sobre escolher uma peça que funciona no dia a dia, na rotina, na viagem. Eu, por exemplo, uso muito essa aqui que eu estou usando, que é a Tech T-Shirt. Ela é discreta, confortável, não chama atenção e resolve o problema. E agora, nesses últimos dias do mês do consumidor, é justamente o momento de fazer esse tipo de escolha com desconto. Se você já estava pensando em comprar uma Insider, então haja. Essa é a reta final. Com o meu cupom LITO, os descontos podem chegar a até 50%. Essa é a maravilha do mês do consumidor. E o meu cupom é dinâmico, tá? Novos clientes ganham mais desconto ainda. O link está aí na descrição. Agora vamos voltar para a nossa história. Estamos no verão de 1999. O mundo está obcecado com a virada do milênio, com o bug do ano 2000, com a possibilidade, real ou imaginária, de que os computadores do planeta todos vão colapsar à meia-noite do dia 31 de dezembro. Não passava pela cabeça de ninguém um tal de bug do milênio. E o bug do milênio? Eu não tenho. Não tem o quê? O bug do milênio. Nos Estados Unidos, Bill Clinton está na Casa Branca e a economia americana vive um dos seus períodos de crescimento mais longos. A internet está explodindo, o Google tem menos de 1 ano de vida e a América está num humor peculiar, otimista, próspera e vagamente inquieta com o futuro. Nas rádios e na MTV, que nessa época ainda tocava música, o verão de 1999 tem uma trilha sonora inconfundível. If You Had My Love, de Jennifer Lopez. Ela passou no top 100 da Billboard por semanas, inaugurando a carreira musical de uma das maiores artistas pop do planeta. E Bills, do Destiny's Child.
O grupo de uma jovem de 17 anos chamada Beyoncé acabou de chegar ao primeiro lugar naquela mesma semana, marcando a primeira vez que o grupo conquista o topo das paradas americanas. E os Kennedy? Os Kennedy continuam sendo a família mais fascinante e mais trágica da história política americana. 3 décadas e meia depois do assassinato do presidente John Fitzgerald Kennedy em Dallas e 3 décadas depois do assassinato de seu irmão Robert Kennedy, a América ainda acompanha cada movimento dos herdeiros daquele legado. John Fitzgerald Kennedy Jr., ele tem 38 anos de idade. É o filho do 35º presidente dos Estados Unidos. Aos 3 anos de idade, em novembro de 1963, ele foi fotografado fazendo uma saudação militar ao caixão do pai assassinado. Uma imagem que se tornou uma das fotografias mais conhecidas do século XX. Ele cresceu em Manhattan, criado pela mãe, a Jacqueline Kennedy Onassis. Formou-se pela Universidade Brown e tentou o exame da Ordem dos Advogados de Nova York 3 vezes antes de passar. Trabalhou como promotor assistente, vencendo todos os 6 casos que ele levou a julgamento. Em 1995, fundou a revista George, uma publicação que misturava política e cultura pop de um jeito que ninguém tinha tentado antes. Casou-se com Caroline Bassett, uma publicitária de moda, em setembro de 96, numa cerimônia secreta numa igrejinha na ilha de Cumberland, na Geórgia. A revista People o nomeou, em 1988, o homem mais sexy do mundo. Os tabloides o seguiam por toda parte. A América adorava ele. Mas em julho de 1999, a vida de JFK Jr. estava cheia de pressões. A revista George estava perdendo dinheiro. Algumas estimativas falavam em quase 10 milhões de dólares de prejuízo só naquele ano. Seu casamento com Caroline estava tenso. Há relatos de que o casal vivia momentos difíceis. E o seu primeiro e amigo próximo, Anthony Hadswell, estava gravemente doente em fase terminal de câncer. E para completar, 6 semanas antes, no dia 1º de junho, JFK Jr. fraturou o tornozelo esquerdo num acidente de parapente. Em julho, ele ainda usava uma bota ortopédica, o chamado Cam Walker, que foi removida apenas um dia antes de fazer esse voo. E foi esse homem, sob pressão pessoal, emocional e física, que na noite de 16 de julho decidiu pilotar sozinho um avião que ele possuía há menos de 3 meses, numa rota noturna sobre o oceano, sem habilitação de voo, por instrumentos. O que os números não contam? Vamos falar sobre a experiência de voo de JFK Jr., porque ela é o coração dessa história. Ele começou a receber instrução de voo em outubro de 1982, 17 anos antes deste voo. Mas nos primeiros 6 anos ele voou apenas 47 horas, quase todas com um instrutor do lado. Depois ele parou, fez um intervalo de 9 anos sem uma única anotação na caderneta de voo. Foi de setembro de 88 até dezembro de 1997. Quando ele voltou, em dezembro de 97, matriculou-se num programa da Flight Safety International, em Vero Beach, na Flórida. Em abril de 1998, obteve o brevet de piloto privado. O examinador que o aprovou disse que suas habilidades de voo eram muito boas para o seu nível de experiência. Mas atenção a esses números. A experiência total estimada era de aproximadamente 310 horas de voo. Dessas, 55 horas eram voo noturno. A sua experiência na aeronave do acidente, que era o Piper Saratoga, era de apenas 36 horas. E dessas 36 horas, apenas 9 horas e meia eram em voo noturno. E mais, das 36 horas no Saratoga, apenas 3 horas foram sem instrutor a bordo. E dessas 3 horas, menos de 1 hora, ou seja, 0,8 horas, que dá 48 minutos, foi voado à noite. 48 minutos. Essa era toda a experiência noturna solo de JFK Jr. no avião que ele estava prestes a pilotar, sobre 30 milhas de oceano escuro. Ele não tinha habilitação para voo por instrumentos. Havia começado o curso de instrumentos nas Flight Safety, completando 12 de 25 lições. O instrutor notou que ele tinha dificuldade em gerenciar múltiplas tarefas durante o voo. Algo normal para o nível de experiência que ele tinha, segundo o instrutor, mas era significativo
para o que viria a acontecer. E havia um detalhe, tá? Que tornava tudo mais delicado. Um dos instrutores que voava regularmente com ele, o que acumulou 39 horas junto com ele, incluindo 21 horas de voo noturno, afirmou que JFK Jr. tinha capacidade de voar o avião sem horizonte visível, mas que poderia ter dificuldade em realizar tarefas adicionais nessas condições. E esse mesmo instrutor disse que não se sentiria confortável com o piloto fazendo voo noturno numa rota semelhante àquela, nas condições meteorológicas daquela noite. E aqui está o fato que talvez defina toda essa história. Esse instrutor falou com JFK Jr. no dia do acidente e se ofereceu para voar junto com ele. O JFK respondeu que queria fazer aquilo sozinho. O avião envolvido no acidente era um PA-32R Saratoga 2, matrícula November 90253 November. Era um monomotor de 6 lugares, asa baixa, trem de pouso retrátil, equipado com motor Lycoming IO 540 K1G5, de 300 cavalos de potência, girando uma hélice Hartzell de 3 pás. O Piper Saratoga é um avião com uma história respeitável na aviação geral. Ele nasceu como uma evolução do Cherokee 6, aeronave utilitária de 6 lugares da Piper, que recebeu trem de pouso retrátil e passou a se chamar Lance no final dos anos 70. Em 1980, com a introdução de uma asa afilada substituindo a asa retangular que era do Cherokee, o modelo foi rebatizado de Saratoga e a produção continuou até 2009 com diversas atualizações de aviônicos e de motor ao longo dos anos. Ao todo, mais de 3.400 unidades da linha PA-32R foram construídas. O Saratoga era, e ainda é, considerado um avião confiável, estável, com boa capacidade de carga e alcance. Tem uma velocidade de cruzeiro ali de cerca de 163 nós, que dá cerca de 300 km por hora, com alcance de aproximadamente 740 milhas náuticas, bastante, 1.370 km. Era uma aeronave popular entre pilotos que buscavam um monomotor capaz, confortável, com espaço para a família. Mas era também um avião classificado como High Performance e Complex, ou seja, com motor de mais de 200 cavalos e trem de pouso retrátil. E essas classificações exigem habilitações específicas que o JFK Jr. possuía. Porém, a complexidade do avião demandava um nível de experiência e atenção que ia além dessas habilitações formais. O 53 November havia sido fabricado em junho de 1995. E JFK comprou ele em 1999, menos de 3 meses antes do acidente. E na data do acidente, o avião tinha 664 horas totais de célula. Novinho. Estava equipado com piloto automático da Bendix. E esse piloto automático podia manter altitude e proa. E tinha um GPS também da Bendix com mapa móvel. A parte de manutenção dele estava toda em dia. E tudo estava funcionando normalmente. O avião não era o problema. A bordo do Saratoga, naquela noite, estavam 2 mulheres. A Carolyn Bassett Kennedy, 33 anos, esposa do JFK Jr. E a Lauren Bassett, 34 anos, irmã da Carolyn. A Lauren seria deixada em Martha's Vineyard, onde passaria o fim de semana com amigos. O JFK Jr. e a Carolyn seguiriam para o aeroporto de Hyannis, em Cape Cod. As 2 irmãs estavam sentadas na segunda fileira de assentos voltadas para a traseira do avião, de costas para o piloto. É uma configuração tipo club, que era comum no Saratoga. A decolagem aconteceu às 8h39 da noite no horário de verão da costa leste. O sol já tinha se posto há 25 minutos. A transcrição do controle de tráfego aéreo de Caldwell registra as últimas comunicações conhecidas do piloto. Às 8h34, o JFK contacta o controle de solo. Saratoga 90253 November, pronto para taxiar com informação Mike. Saída pela direita rumo nordeste. O controlador instrui o táxi para a pista 22. Às 8h38, o piloto informa que está pronto para decolar e recebe autorização. O controlador pergunta se ele está indo para Teterboro. O JFK Jr. responde: não, senhor. Na verdade, estou indo um pouco ao norte disso, rumo leste. E o controlador instrui uma saída pela direita no vento de través. Right Downwind Departure 22. E o JFK Jr. confirma:
são as últimas palavras registradas do piloto em qualquer frequência de rádio. A partir desse momento, por toda a duração do voo, mais de 1 hora, JFK Jr. não faz nenhum contato com nenhuma estação de controle de tráfego aéreo. Não solicita informação meteorológica atualizada, não pede ajuda. Não contacta a torre de Martha's Vineyard, que estava operando e que fecharia apenas às 10 da noite. O radar mostra o que aconteceu em seguida. O alvo, identificando-se como um código VFR, segue rumo nordeste num curso de 55 graus abaixo de 2.000 pés. Quando alcança o rio Hudson, faz uma curva para o norte e começa a subir. Depois, vira para o leste, estabilizando num curso de 100 graus e sobe até 5.500 pés. E o avião segue para leste a 5.500 pés, passando ao norte de Bridgeport. Ele continua paralelo à costa de Connecticut e Rhode Island sobre o oceano. A velocidade é de aproximadamente 160 nós indicados, que dá 296 km por hora. E aqui algo acontece que merece atenção. Quando o avião passa pela área de Westchester County, por volta das 8h49 da noite, ele voa nas proximidades de um Fokker 100 da American Airlines, que está em aproximação para Westchester. O TCAS, que é o sistema de anticolisão, dispara no avião comercial. O controlador de aproximação de Nova York chama American 1484, tráfego a 1 hora 5 milhas rumo leste 2.400 pés. Não verificado, parece estar subindo. O piloto da American Airlines confirma o contato visual e comenta: entendo que ele não está em contato com vocês ou com ninguém. E o controlador confirma: não está falando com ninguém. O avião de JFK Jr. está cruzando o espaço aéreo próximo ao classe B de Nova York, sem contato rádio, sem plano de voo, subindo por ali de qualquer jeito. Isso não é ilegal lá nos Estados Unidos. Ele está fora do espaço aéreo que exigiria contato, mas é um retrato de um piloto que está voando sozinho no escuro sem falar com ninguém. A parte do voo que vai de Caldwell até a costa de Rhode Island transcorre sem incidentes. O avião cruza toda a costa de Connecticut, segue sobre Long Island Sound, passa Point Judith, tudo mantendo 5.500 pés. Mas quando o avião deixa a costa e entra sobre Rhode Island Sound, que é a faixa de oceano que separa o continente de Martha's Vineyard, algo muda. A aproximadamente 34 milhas, que dá 63 quilômetros, a oeste do aeroporto de Martha's, o avião inicia uma descida. A velocidade se mantém em 160 nós. E a razão de descida varia entre 400 e 800 pés por minuto. Até aqui, tudo parece uma descida normal em direção ao aeroporto de destino. O ângulo de trajetória é de cerca de 2 graus negativo, suave, controlado. Mas é nesse ponto que o piloto está cruzando sobre água aberta. Não tem nenhuma luz embaixo, não tem horizonte visível. Outros pilotos que voaram rotas semelhantes naquela noite relataram exatamente isso. Não havia horizonte sobre a água por causa da névoa. E um piloto de bimotor turbohélice que vinha de Teterboro para Nantucket, naquela mesma noite, disse que quando seu GPS indicou que ele estava sobre Martha's Vineyard, ele olhou para baixo e não havia nada para ver. Não havia horizonte, não havia luz. E aí ele virou à esquerda em direção a Martha's Vineyard para ver se era visível, mas ele não conseguiu ver luz de tipo algum, nem qualquer evidência da ilha. Ele falou assim: eu achei que a ilha poderia ter sofrido uma queda de energia. E esse piloto experiente, voando um bimotor com instrumentos completos a 17.500 pés, disse que durante uma curva de 310 graus para espaçamento, ele descobriu que não conseguia manter altitude por referência externa e teve que usar o indicador de velocidade vertical e o HSI para manter a altitude e coordenar a curva adequadamente. Se um piloto experiente num bimotor instrumentado teve dificuldade, imagina o que estava acontecendo dentro do cockpit do JFK Jr. Às 9h38, cerca de 7 milhas, que dá 13 quilômetros, da costa de Martha's Vineyard, o avião iniciou uma curva à direita em direção ao sul. A descida parou. O avião subiu brevemente de 2.200 para 2.500 pés, que dá 726 metros, e depois nivelou. Voltou a voar para sudeste. A velocidade caiu um pouco para 153 nós. Isso pode parecer normal, mas não é, porque o que esse padrão revela,
curvas, subidas, descidas, mudanças de proa, é um piloto que perdeu a noção de onde ele está no espaço. Ele está fazendo manobras sem lógica aparente, está reagindo a sensações que não correspondem à realidade. Às 9h39:50, o avião entrou numa curva à esquerda, subiu levemente para 2.600 pés e a inclinação chegou a 28 graus. E então começou a descer novamente, 900 pés por minuto. Às 9h40, a inclinação retornou a asas niveladas por um breve momento. O avião apontou para o leste e então, 15 segundos depois, algo catastrófico aconteceu. O avião entrou numa curva à direita e dessa vez não parou. A inclinação aumentou a uma taxa quase constante e a velocidade começou a subir. A razão de descida se acelerava. Às 9h40:25, a inclinação já ultrapassa 45 graus. A velocidade passa de 180 nós, cerca de 333 km por hora. O ângulo de trajetória é de 5 graus nariz abaixo. E tudo continua piorando. É o que na aviação se chama de espiral descendente, ou nos termos técnicos, Graveyard Spiral, que é a espiral do cemitério. É um dos fenômenos mais letais da desorientação espacial. O piloto, sem referência visual de horizonte, ele não percebe que o avião está inclinado. Ele sente que está descendo, porque está, e ele puxa o manche. Mas puxar o manche num avião que está inclinado não levanta o nariz, você aperta mais a curva e a descida se intensifica. O piloto puxa mais e a espiral vai se fechando, a velocidade dispara. A razão de descida ultrapassou 4.700 pés por minuto. Às 9h41, aproximadamente, o Piper Saratoga atingiu a superfície do Oceano Atlântico em atitude de nariz para baixo, a uma velocidade que os investigadores estimam em mais de 250 nós, cerca de 463 km por hora. O indicador de velocidade no painel recuperado dos destroços mostrava uma marca consistente com o limite máximo mecânico do instrumento. Acima de 210 nós, a velocidade máxima poderia ser mostrada no marcador. O Flight Command Indicator, que é o indicador de atitude no Saratoga, ficou capturado numa posição que mostrava uma inclinação de 125 graus à direita e 30 graus de nariz para baixo. O impacto foi instantâneo e devastador. As 3 pessoas a bordo perderam a vida no momento da colisão. O tacômetro ficou travado em 2.750 RPM. O altímetro travou em 270 pés, com ajuste de 30,09 polegadas de mercúrio. Eram 9h41 da noite. O voo durou 1h02. Ninguém percebeu imediatamente que o avião tinha caído. Às 10h05 da noite, um estagiário que trabalhava com tarefas administrativas ligou para o escritório da FAA em Bridgeport, Connecticut, perguntando por que Kennedy não havia chegado. E ele foi informado de que nenhuma informação poderia ser liberada por telefone. Às 2h15 da manhã de 17 de julho, a família Kennedy reportou à guarda costeira que o avião não tinha chegado. Às 4 da manhã, a Guarda Costeira iniciou uma operação de busca e salvamento. A América acordou naquele sábado com a notícia de que o filho do presidente Kennedy estava desaparecido. John F. Kennedy Jr., his wife Carolyn Bessette, and her sister Lauren remain missing. John F. Kennedy Jr. and his wife and her sister took off from Caldwell, New Jersey, a small place not far from New York City. A operação de busca mobilizou a Guarda Costeira, a Marinha, a Força Aérea e voluntários civis. Durante 2 dias, milhares de pessoas buscaram por sobreviventes, depois por destroços. E em 19 de julho, fragmentos do avião foram encontrados. No dia 20, o navio USS Grasp localizou a fuselagem do avião no fundo do oceano, a 120 pés, que dá aí cerca de 37 metros de profundidade, a cerca de 400 metros da última posição que foi registrada pelo radar. We have found debris, we have found luggage approximately 100 yards off of Gayhead Beach. No dia 21, mergulhadores da Marinha recuperaram os corpos de JFK Jr., Carolyn e Lauren. E as autópsias confirmaram que todos perderam a vida no momento do impacto. No dia 22 de julho, a pedido do senador Ted Kennedy, as cinzas dos 3 foram levadas de volta ao local do acidente, a bordo do destroyer USS Briscoe, e lançadas ao mar numa cerimônia com familiares.
O NTSB, o National Transportation Safety Board, conduziu uma investigação abrangente. E o que eles encontraram foi, ao mesmo tempo, simples e profundo. Simples porque não havia nada de errado com o avião. Os exames do motor não revelaram nenhuma falha pré-existente. O exame da hélice, que foi feito nas instalações da Hartzell, encontrou marcas de impacto e evidências de alta potência do motor no momento da colisão, o que significava que o motor estava funcionando normalmente quando o avião atingiu a superfície da água. Os controles de voo, cabos dos ailerons, do estabilizador, do leme, do trim, todos apresentavam continuidade. Nenhuma evidência de travamento ou falha anterior ao impacto. Os servos do piloto automático foram testados e funcionaram normalmente. Nenhuma falha elétrica, nenhum incêndio, nenhuma falha estrutural por fadiga. Todas as fraturas eram consistentes com sobrecarga no impacto. Essa é a parte simples. Qual a parte profunda? Que a causa estava no elemento mais complexo e mais imprevisível de qualquer sistema de aviação, o ser humano. O NTSB determinou que a causa provável do acidente foi a falha do piloto em manter o controle da aeronave durante uma descida sobre a água à noite, que foi resultado de desorientação espacial. Os fatores contribuintes foram a névoa e a noite escura. A desorientação espacial é a incapacidade de você determinar com precisão a atitude ou movimento da aeronave em relação à superfície da Terra. Parece meio técnico, mas é mais humano, sabe? Porque o corpo humano, a gente depende de 3 sistemas para saber onde que a gente está no espaço. A visão, o sistema vestibular, do ouvido interno, e os proprioceptores, que são sensores nos músculos e nas articulações. Em condições normais de voo diurno, a tua visão domina, porque você vê o horizonte, vê o chão, o seu cérebro sabe instantaneamente se o avião está nivelado, inclinado, subindo ou descendo. Mas à noite, sobre a água, sem horizonte visível, a visão se torna inútil. É aí que o ouvido interno assume, e o ouvido interno mente. O sistema vestibular ele foi projetado pela evolução para funcionar com os pés no chão. Ele detecta acelerações, rotações e movimentos lineares, mas não detecta velocidade constante ou inclinações graduais. Se você entra numa curva lenta e coordenada, depois de alguns segundos, o fluido nos canais semicirculares, eles param de se mover e o seu cérebro conclui que você está voando reto e nivelado quando você está fazendo curva. Se você então corrige para asas niveladas, o fluido se move na direção oposta e seu cérebro sente que você está inclinando para o outro lado. É o que se chama de delins. Isso pode ser muito enganador. E o cenário que provavelmente se desenvolveu com JFK Jr. é que a aviação chama de Graveyard Spiral, a espiral do cemitério. Numa curva prolongada e coordenada, o piloto perde a sensação de estar inclinado. Observa no altímetro que ele está perdendo altitude, porque ele está, já que o avião inclinado perde sustentação. E ele instintivamente puxa o manche para trás. Mas puxar o manche para trás, aqui que levanta essa superfície, em um avião que está inclinado, aumenta a inclinação da curva e aumenta a força da gravidade e a descida se acelera. O piloto puxa mais e a espiral vai se fechando cada vez mais rápida, cada vez mais íngreme até o impacto com o solo ou com a água. E os dados de radar mostram exatamente esse padrão nos últimos momentos do voo de JFK Jr. Nenhum acidente aéreo tem uma causa única. São sempre camadas de fatores que se acumulam até que o sistema inteiro cede. Neste caso, a investigação revela uma série de elos. Primeiro, a experiência insuficiente, 310 horas totais. 36 horas no tipo, menos de 1 hora de voo noturno sozinho no avião do acidente. Sem habilitação de voo por instrumentos. O piloto tinha comprado o avião 3 meses antes e estava na prática ainda aprendendo a operá-lo. Segundo, a decisão de voar sozinho. Um instrutor se ofereceu. Ele recusou. Esse instrutor, que tinha 39 horas de voo com ele, disse que não se sentia confortável com o piloto fazendo aquele voo naquelas condições. Mas o piloto quis fazer sozinho. Terceiro elo, a meteorologia enganosa. No papel, as condições eram visuais. Legalmente, o voo era permitido, mas as observações do serviço meteorológico mostravam visibilidade de 4 a 8 milhas, com névoa em grande parte da rota. E uma previsão atualizada às 7h30 da noite, depois que o JFK já tinha checado o tempo, indicava para Nantucket visibilidade de 4 milhas, cerca de 6 quilômetros, em névoa, com mudanças temporárias para 500 pés de nuvens
esparsas e 2 milhas, está cerca de 3 quilômetros de visibilidade. Essa previsão atualizada o piloto não consultou. Quarto elo, a ausência de contato com o controle de tráfego aéreo. Durante toda a duração do voo, depois da decolagem, JFK Jr. não fez uma única comunicação de rádio. Não pediu informações, não contactou nenhuma frequência de aproximação. Ele voou em completo silêncio de rádio por mais de 1 hora. Quinto, a condição física. O tornozelo fraturado, embora o cirurgião tenha dito que o piloto provavelmente conseguia aplicar pressão no pedal, pode ter limitado a sua capacidade de taxiar. O instrutor teve que ajudá-lo a taxiar em voos anteriores e representava um fator de distração e desconforto. Sexto elo, piloto automático e a desconexão. O avião estava equipado com piloto automático que podia manter a altitude e proa, e a investigação não pôde determinar se o piloto automático estava ativo durante o cruzeiro. Mas o autopilot do Saratoga tinha uma característica importante. Se a taxa de rolagem excedesse 14 graus por segundo, ou a taxa de arfagem ultrapassasse 8 graus por segundo, ele se desconectava automaticamente. Se o piloto automático estava ativo, ele se desconectou durante a descida. E aí deixaria um piloto sem experiência em voo manual por instrumentos ali, sem nenhum aviso, numa situação para a qual ele não estava treinado. Do ponto de vista da segurança de voo, foi a combinação de todos esses fatores, tanto a experiência, quanto a névoa, quanto a ausência de horizonte, a falta de habilitação, tudo isso junto criou a situação onde o resultado se tornou quase inevitável. No relatório final aparecem várias sugestões de melhorias e fala também das lições aprendidas, que uma delas sobre a desorientação espacial. As estatísticas do FAA mostram consistentemente que a desorientação espacial em voo visual em condições adversas está entre as causas mais frequentes de acidentes fatais na aviação geral. O treinamento para reconhecer e sobreviver à desorientação existe, mas depende de uma coisa que nenhum treinamento pode garantir: que o piloto confie nos instrumentos quando o corpo inteiro está gritando o contrário. E a terceira lição é sobre a pressão do get there it, que é a necessidade de chegar em algum lugar. JFK Jr. tinha um casamento para ir, tinha uma cunhada para deixar em Martha's Vineyard, tinha compromissos e tomou uma série de decisões, voar sozinho, não constar meteorologia, tudo isso que a gente já viu, tudo isso sugere uma mente focada no destino e não no processo, no caminho. E depois do acidente, a FAA intensificou a divulgação de materiais sobre desorientação espacial e a importância do voo por instrumentos. Uma frase que persegue todo mundo nessa história vem de um dos instrutores de JFK Jr. Quando perguntado se o piloto tinha a capacidade de conduzir aquele voo noturno, ele respondeu: sim, desde que existisse um horizonte visível. E naquela noite não existia. Existem voos que não devem ser feitos. Existem noites em que a resposta certa é esperar pelo amanhecer. E há momentos em que aceitar a ajuda de alguém que sabe mais do que a gente não é admitir incompetência, é demonstrar sabedoria. JFK Jr. era um homem fascinante, corajoso, cheio de vida e de planos. E é justamente por isso que essa história é mais triste. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro do canal. É só clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções do YouTube. Além de apoiar financeiramente a continuidade do trabalho, você tem acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais, e o seu nome fica aqui com esses amigos para sempre nos vídeos em que ele apareceu. Um grande abraço e até o próximo voo.